Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Bom Dia Campeão, e o Fico por Dentro fala com Thiago Linhares, que é escritor, master coach e especialista em desenvolvimento mental para atletas. Thiago, seja bem-vindo ao Fico por Dentro. Bom dia, campeão, bom dia, campeã. Luana, Fábio, é um prazer estar aqui com vocês da Rádio Transmundial de São Paulo. Vamos falar um pouquinho aí desse devocional aí, que é um presente de Deus aí para os leitores. Nós que agradecemos a sua participação aqui no Fico por Dentro. Vamos iniciar nossa entrevista com a seguinte pergunta: como surgiu a ideia de criar o Bom Dia Campeão e, principalmente, como foi a escolha desse nome? Legal, Luana. A ideia nasceu de uma vontade, de um pedido para Deus há mais de 20, 30 anos, para sempre poder Deus dar uma ideia para mim, para deixar um legado para as pessoas. E a ideia veio depois de 30 anos, onde hoje eu trabalho com treinamento mental de atletas, hoje eu também faço um doutorado, eu atendo atletas do nível de seleção brasileira, e o meu jargão sempre foi a questão do bom dia campeão para as pessoas nas minhas redes sociais. Então, unindo tudo isso, o meu desejo desde criança de deixar um legado, de criar algo novo, inovador, essa paixão pelo esporte, a busca pela ciência cada vez mais para trazer um embasamento para o nosso trabalho. E aí essa união com atletas de alta performance, no caso aqui com o Bremer, foi de onde tudo isso nasceu aí, o Bom Dia Campeão. Bacana, e essa é a pergunta, né? Como é que você fez para unir aí esses três elementos, esses três pilares fundamentais, que é a Bíblia, né? A Escritura Sagrada, a ciência e as histórias reais aí desses atletas. Como que esses pilares foram desenvolvidos e integrados aí nessa obra? Boa pergunta, Fábio. Fábio, então, os meus óculos, tudo que eu enxergo e vejo hoje, ele está intimamente ligado com a parte espiritual. Tudo que eu leio e estudo está ligado, eu preciso ter uma base científica, eu não gosto de trabalhar apenas no achismo ou apenas no vamos ver no que dá. Eu gosto de ter um embasamento teórico, uma fundamentação bibliográfica, algo parecido. E aí eu vejo, aí eu trago para formar essa tríade, aí a gente traz essas histórias dos atletas. Então é dessa maneira que eu vejo. Então, nos meus atendimentos eu uno treinamento mental com princípios cristãos. E na escrita eu fiquei pensando, Fábio, poxa, eu já li vários devocionais, eu sou cristão de berço, e eu nunca li nenhum devocional que trouxesse uma fala para o atleta, para o esportista, e no devocional, eu não vi nenhum devocional, algo que tivesse aí essa história e case de atleta de sucesso, e como eu disse anteriormente, e nunca vi nenhum devocional esse embasamento científico, com pesquisas, com outros autores adentrando o que Deus fala aí há milhares de anos. Queria que você compartilhasse um pouco agora sobre a neurociência e a psicologia esportiva nos treinamentos. O que especificamente que você gostaria que eu falasse, Luana? Especificamente no treinamento dos atletas, né? Como você consegue abordar esse tema, né? Essas questões com os atletas, e trouxe aí para o livro. Com os atletas, a parte da neurociência, a parte da psicologia esportiva do esporte, a própria psicologia positiva, ela vai além e aquém da psicologia clínica e tradicional. É importante deixar claro aqui, Luana, que eu não trabalho com nenhum tipo de patologia, eu não trato nenhum tipo de doença mental, alguma disfunção. Isso realmente quem faz são profissionais capacitados, habilitados, formados dessa área da psicologia, da psiquiatria, enfim. Meu objetivo realmente é treinar a mente do indivíduo, do atleta, do empresário, baseado numa situação que ele está sob condições de saúde normal. E aí a neurociência vem para me ensinar, e a própria psicologia positiva vem para nos auxiliar. Ao invés de entender o que está dando errado, a gente quer entender o que pode dar certo. Ao invés de a gente entender e descobrir quem é o culpado ou por que você está sofrendo, de quem é a responsabilidade e como que você pode solucionar essa situação. E aí os estudos da neurociência, como no caso aí a programação neurolinguística, também tem o envolvimento dessa união de várias ciências neurológicas. Então, tudo que o atleta começa a falar, profetizar, ou começa a prometer para ele, a gente procura treinar e auxiliar ele para que ele realmente fale e cumpra aquilo que ele
prometeu. Trazendo daí, Luana, para o cunho bíblico, a Bíblia fala em Mateus 5:37 que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então a gente entende que a programação neurolinguística nos ensina que tudo aquilo que eu falo, eu estou ouvindo, eu estou programando o meu cérebro, logo eu vou me comportar, logo eu vou ter resultados. A Bíblia nos ensina que se eu falo algo, eu vou procurar fazer ao máximo possível, porque se eu falar e não cumprir, eu vou estar destreinando o meu cérebro. Então a grande sacada disso tudo é ser impecável com a palavra e usar esses recursos aí de estudos que nós temos aí para ser aplicado em alta performance, em alto nível com esses atletas. E você falou sobre diferenciais aí, né, desse devocional, e um dos diferenciais também, como a Luana estava até comentando antes aqui da entrevista, na verdade no começo da entrevista, é sobre as perguntas que você faz, né? Inclusive a de hoje, 13 de março, a pergunta é a seguinte: quem são seus amigos e conselheiros? E aí depois tem assim, como você pode aprofundar sua intimidade com Deus para que Ele se torne seu amigo e conselheiro fiel? Então, muito bacana essa questão de ter, né, de ter uma pergunta aí para fazer a pessoa refletir depois de toda a leitura que ela teve, um versículo bíblico, uma base e toda a história que você apresenta aqui no devocional, ter essa pergunta também é muito legal. E da onde veio essa ideia também de colocar essas perguntas? Porque geralmente a gente não costuma ver isso nos devocionais, né? Olha, Fábio, a arte de fazer perguntas é a arte de você criar consciência no outro. O Einstein fala muitas vezes, Fábio, que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. O ouvinte, você, Fábio, a você, Luana, tenho mais medo de quem faz perguntas para vocês do que quem entrega todas as possíveis, entre aspas, respostas. No dia de hoje, Fábio, a gente fala aí sobre diga-me com quem andas e te direi quem és. É um jargão popular que a Bíblia fala lá isso em Provérbios 13:20, né? Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá ou sofre aflição. A própria Bíblia fala em 1 Coríntios 15:33, meu amigo, tome cuidado com as más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. E aí a gente traz esse embasamento do Schwartz, ali, que é o autor do livro A Mágica de Pensar Grande, que ele diz que as ambições e as circunstâncias da vida de uma pessoa são fortemente influenciadas pelo ambiente que ela vive. Se você for ver, Fábio, no finalzinho lá, na última linha, a gente fala assim: provavelmente se você anda com 5 tolos, você se tornará um 6º tolo. Se você anda com 5 campeões, provavelmente você se tornará um 6º campeão. E aí, Fábio, por que a gente faz essas perguntas no final? Se você for ver na capa do livro, é um devocional, 2 pontos, consciência e Deus. Então, a consciência a gente entrega com base na metodologia socrática, que era a maneira como Sócrates trabalhava, conversava com as pessoas, fazendo perguntas. Então, quando eu faço pergunta, eu dou a oportunidade para o outro pensar, refletir e gerar uma consciência. Dentro da palavra consciência, Fábio, está negritada a palavra ciência. Então, a gente faz aí uma brincadeira aí com consciência e Deus. Então, tem 3 informações: consciência, ciência e Deus no devocional. E, realmente, quem são os seus amigos? Eles estão te levando para a derrota, eles estão te levando para você ser um grande campeão. E, na verdade, o que aconteceria se você realmente se aprofundasse e andasse cada vez mais com Deus e Ele fosse seu amigo e conselheiro fiel? E, Fábio, só mais uma questãozinha, até a propósito, tem um filme chamado, não sei se é um filme, mas eu acho que é um livro, O que Jesus Faria. Então, você pensar como Jesus, você fazer essas perguntas para você diariamente também, né? O que Jesus faria nesse lugar? O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus gostaria que eu fizesse? Basicamente, fazer perguntas para si mesmo. Realmente, né? E quão forte é essa frase, né? O que Jesus faria, que molda todas as nossas atitudes, né? Pensamentos. Sim. E quão bom e importante mencionar isso, viu, Thiago? Mas queria que você me comentasse agora quais são os principais desafios que os atletas enfrentam no aspecto mental e emocional durante a carreira. Luana, os principais desafios que eu vejo é medo, insegurança, falta de foco, indisciplina,
não são determinados o suficiente. Enfim, N fatores, realmente, se eu for apontar aqui para você o que mais que a gente tem aí que pode prejudicar os atletas, a gente vai ficar aí uma tarde toda, porque são muitos os fatores. Eles não têm planejamento, eles não têm uma estratégia, como eu falei, desistem fácil, são pouco determinados, não têm coragem, culpam os outros, procrastinam. Luana, é muita desculpa, é muita dificuldade realmente, que muitas vezes esse atleta, se ele não tiver uma boa companhia, como usando até me ancorando no dia de hoje, se ele não tiver um bom conselheiro ou alguém que auxilie ele nesse processo, ele vai ficar. Porque medo, insegurança, indisciplina, falta de foco são fatores realmente que impedem muitas vezes o atleta e até mesmo o indivíduo de evoluir, seja como estudante, como profissional ou em outra área que ele esteja pretendendo. E saúde mental é um assunto do momento, né? A gente percebe que tem atingido várias pessoas, muitas pessoas, e tem sido realmente muito discutido esse assunto. E eu queria que você falasse agora para quem você recomenda esse devocional, inclusive para aquelas pessoas, a gente sabe que tem muitos jovens, muitos adolescentes que sonham na carreira esportiva, no geral mesmo, e você recomenda esse devocional para essa pessoa, para essa família também? Fábio, a educação pode transformar, ou a educação transforma, sim, um povo e uma nação. A Bíblia fala em Oséias 4:6 que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Vamos colocar o povo de Deus como todas as pessoas sofrem, têm dificuldade, ficam doentes, não têm uma grana, não têm dinheiro, não têm uma melhor qualidade de vida por falta, muitas vezes, de conhecimento. A Bíblia fala, Fábio e Luana, em Provérbios 3, do 13 ao 14, que conhecimento é algo que vale mais que ouro, prata e pedras preciosas. A Bíblia também fala que pelo teu conhecimento, lá em Provérbios 24:4, que pelo teu conhecimento você vai encher todos os teus cômodos com todos os tipos de riquezas. Conhecimento. Então assim, Fábio, todo e qualquer tipo de livro vai te gerar algum tipo de conhecimento. Esse livro aqui do devocional, ele foi escrito para o entorno esportista, mas para aquele que pratica uma academia, para aquele que realmente é amante da alta performance, para aquele indivíduo que quer verdadeiramente se encontrar com Deus, eu acredito que esse livro realmente é para essa pessoa. E se a pessoa, Fábio e Luana, não quiser investir em conhecimento, se a pessoa não quer investir em um livro que pode mudar toda uma vida, toda uma geração posterior, se aquele indivíduo não quer investir em educação, que tal investir em ignorância para ver onde é que vai dar? Então, acredito, Fábio, que a leitura, o estudo, o desenvolvimento pessoal pode mudar uma pessoa, uma família, um estado, um país, uma nação, desde que a pessoa queira. Ou seja, Fábio, a gente mostra esse devocional, a gente mostra esse conhecimento pro cavalinho, a gente leva ele até o rio lá, ó, só que beber da água agora é com ele. É verdade. Agora eu queria que você compartilhasse histórias ou exemplos de atletas que aplicaram essas estratégias e obtiveram aí grandes resultados. Ô Luana, esse devocional, ele tem coautoria aí com o Gleison Bremer, e foi feito aí pela editora Sou a Ideia, que é uma editora de Santo André, através da Daiane, muito boa, por sinal. E sobre cases de sucesso, a gente tem dentro do próprio devocional vários cases de pessoas que inclusive eu não trabalhei, mas eu quero trazer as histórias do Bremer aí. O Bremer, quando me procura, ele estava no Torino e ele tinha recém saído do Atlético Mineiro, já estava há um ano, mais ou menos um ano e meio na Itália, no Torino, e ele tinha muitas oscilações, ou seja, altos e baixos na carreira dele. E quando o Bremer me procura, ele realmente quer entender um pouquinho mais sobre esse processo, sobre esse projeto, sobre treinar a mente, porque então ele tinha ausência de conhecimento dessa área. Quando a pessoa tem ausência de conhecimento, ela tem alguns preconceitos, ela julga sem ter o verdadeiro conhecimento, ela simplesmente acha isso ou aquilo, mas, de novo, sem embasamento. Então, o Bremer não tinha esse conhecimento,
E para resumir a ópera aí, quando a gente começa a trabalhar com o Bremer, ele me contrata aí para apenas 10 sessões, e a gente não fecha apenas 10 sessões, foram aproximadamente 100 sessões que a gente ficou durante 4 anos. Só a título de curiosidade, o Bremer sai do Atlético Mineiro vendido, o passe dele vendido em torno de 5 milhões de dólares, e a gente fica nesse projeto aí, pós-Bremer entrar no Torino, a gente continua com esse trabalho, mais de 10 sessões, como eu falei, foram mais de horas, mais de 500 horas de trabalho aí. O Bremer sai transferido do Torino para a Juventus depois, por volta de 52 milhões de dólares. Quero lembrar vocês lá do investimento em conhecimento, vale mais que ouro, prata e pedra preciosa. Então, não foi só o Thiago Linhares, é toda uma equipe multidisciplinar, tem também todo o esforço do Bremer, mas o Bremer acreditou no poder da mente e entendeu que realmente o grande segredo da vida dele ou do sucesso dele estava aqui na parte mental. E aí realmente o Bremer, na última convocação em 2022, vai para a convocação do Tite e estava dentro da Copa do Mundo do Catar em 2022. Então, só para finalizar, então foi isso realmente o que aconteceu com o Bremer. E a Bíblia afirma isso, e a gente fala no devocional, lá em Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Pensar coisa errada vai dar um resultado pífio. Ter bons pensamentos, ter os melhores pensamentos, comportamentos congruentes, provavelmente você vai ter excelentes resultados mais cedo ou mais tarde. Plantar uma sementinha de laranja, meu amigo, vai nascer uma grande laranjeira, se bem regada, preparada, cuidada. Mais ou menos isso. Que bacana. A gente ficaria horas aqui conversando com você, mas infelizmente o tempo passa rápido e a gente abre espaço para você divulgar as suas redes para quem quiser também adquirir Bom Dia Campeão. Onde está disponível, Thiago? Fábio, o livro devocional Bom Dia Campeão hoje está na Amazon.com.br. Ele está aí no idioma em português. O leitor encontra no inglês também, se ele quiser. Ele está em italiano também. Tem o livro físico, como vocês acabaram de ver aí na capa com o Fábio e com a Luana. Ele também tem no livro digital e é acessível para todo e qualquer tipo de pessoa, de todo público. A gente manda para o Brasil todo e também lá fora na Amazon.com, dependendo do lugar, a Amazon também entrega. O meu trabalho hoje ele está nas redes sociais, ali no Instagram, onde a gente diariamente entrega conteúdo, a gente traz ali algumas palavras de incentivo, a gente realmente entrega um conteúdo realmente para começar a fazer diferença na vida da pessoa. A gente sabe que nem todo o seguidor vira cliente, mas não é sobre isso. Eu tô no Instagram, tô na rede social trabalhando como se fosse para Deus, como a Bíblia fala lá em Colossenses 3:23, e realmente para fazer um mundo melhor. Então, as pessoas encontram na Amazon, na Americanas, no Shopee, no Mercado Livre, e eles encontram o meu trabalho ali no Instagram, no @linharescoach. E o tema de hoje foi Bom Dia Campeão, e a entrevista foi com Thiago Linhares, escritor, master coach e especialista em desenvolvimento mental para atletas. Thiago, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique Por Dentro. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês da Rádio Transmundial. Um abraço, Fábio, um abraço, Luana, e Deus abençoe a todos. Um abraço, até mais.